Bom dia. Nós estamos meditando diariamente e pela manhã na Palavra de Deus. E nós fazemos isso, ultimamente nós estamos concluindo já o livro de Atos dos Apóstolos. E agora, semana que vem, nós estaremos terminando, então iremos dar início à leitura do livro aos Romanos. Carta aos Romanos. Mas por enquanto nós estamos em Atos. Ontem nós lemos até o capítulo 22 e lemos até o versículo 21, onde Paulo fez a sua defesa, após ter sido preso, espancado, mas ele pediu para falar. Agora nós vamos ler a partir do 22. Capítulo 22, versículo 22. A multidão acompanhava o discurso de Paulo até o momento em que ele disse isso. Então todos ergueram a voz e começaram a esbravejar, dizendo: tira da face da terra esse tal homem, pois ele não merece viver. Enquanto gritavam, tirava as capas e jogava poeira para o ar. Então, quando Paulo se defendeu, que não foi defesa, ele fez uma defesa assim, do Evangelho de Jesus Cristo. Ele simplesmente testemunhou, ele relatou o ocorrido, falando quem ele era, o que ele fez. Ele disse do início qual era a origem dele e o que ele estava fazendo. O chamado dele por Cristo. E tudo isso nós lemos ontem. E quando ele terminou de falar e fazer isso, o povo se revoltou mais ainda. Falou: não, tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Isso nós estamos falando dos judeus, daqueles que diziam amar a Deus. Paulo mesmo no futuro vai dizer: eles amavam a Deus, mas sem conhecimento, na ignorância. Então eles falam: não, tira esse homem da terra, mata ele, ele não merece viver, ele não pode estar vivendo. Mata e jogava poeira segundo os costumes deles na época. Jogava poeira, assim, tirava a capa, jogava, criando um tumulto, uma balbúrdia muito grande, exigindo a morte de Paulo. Então, o comandante mandou que Paulo fosse conduzido para o interior da fortaleza, ordenando imediato interrogatório sob chicotadas, a fim de que pudessem apurar a razão de tamanha insatisfação do povo contra ele. O comandante levou, não, que leve ele para dentro, o interrogue sob chicotada, e mais um espancamento, para ele falar o que está acontecendo, por que o povo todo está revoltado contra ele, qual que é a verdade, o porquê de tamanha insatisfação do povo para com ele. E enquanto o amarravam para dar início aos açoites, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: a lei vos permite flagelar um cidadão romano sem que este tenha sido condenado? Então, na hora que eles estavam amarrando a Paulo para espancar, para chicotear, porque eles amarravam as mãos para ficar as costas ali expostas, tranquilo, onde a pessoa não pudesse se defender, e chicoteava. Quando eles estavam amarrando, Paulo disse: que a lei de vocês então permitem chicotear, espancar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado antes? Ele perguntou isso ao centurião. Centurião, para nós dizemos, é aqueles comandantes, aqueles capitães de 100 guarda. Quem estava no comando geral era o comandante, mas tinha entregado ele agora a guarda de um centurião, que tinha sob a responsabilidade de 100 soldados somente.
Então Paulo fez essa pergunta: vem cá, lei, que você permite que um cidadão romano seja espancado sem ser condenado? Assim que ouviu isso, o centurião correu até o comandante e o preveniu. O que estás fazendo? Esse homem é cidadão romano. Quando o centurião ouviu isso ocorrendo, foi lá no comandante Lísias e disse: olha, comandante, olha o que o senhor está fazendo, esse homem é romano. É um cidadão romano, cuidado. Então o comandante veio até Paulo e o questionou: diz-me, tu és cidadão romano? Porque ele afirmou: sou. Replicou o comandante: eu precisei pagar uma grande soma em dinheiro para adquirir o direito de ser cidadão. Replicou-lhe Paulo: pois eu, no entanto, tenho por direito de nascimento. O comandante foi até Paulo e falou: vem cá, você é cidadão romano? Paulo falou: sou. Falei: vem cá, eu sou romano, eu adquiri a cidadania romana, um valor muito alto que eu tive que pagar financeiramente, em valores, foi muito alto. O comandante está dizendo para ele. Ele comprou a cidadania com um valor muito alto. Paulo falou: não, eu tenho por direito. O que é ter por direito? Ainda assim, nós já falamos isso anteriormente, ainda assim como hoje ainda existe, através da descendência, pessoas hoje têm direito. Por exemplo, tem muitos brasileiros que têm dupla cidadania, têm passaporte europeu, italiano, espanhol, por aí afora. Paulo tinha descendência dele também na Itália. Por isso ele tinha direito, ele era cidadão romano também. Ao contrário do comandante que ele teve que comprar, que não tinha, mas Paulo tinha. Ou seja, Paulo tinha dupla cidadania. Paulo era nascido em Israel, ele tinha nascido, como eu disse anteriormente, em Tarso da Cilícia, mas ele era romano. Então ele agora apelou o direito dele como romano, uma vez que Israel vivia sobre o domínio de César de Roma. Diante disso, no mesmo instante se afastaram de Paulo aqueles que iriam interrogar por meio de açoites. E o próprio comandante ficou temeroso ao saber que havia amarrado com correias a um cidadão romano. No dia seguinte, desejando compreender qual era de fato a acusação dos judeus, libertou Paulo e mandou que se reunisse o chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, convocando Paulo, o apresentou diante deles. Então, ele tentando entender o que aconteceu. Ele tirou, é claro, assim que ele se assustou com o que tinha acontecido, né? Sabendo que Paulo era romano, não podia submeter um tratamento daquele sem ser condenado. Então mandou tirar as correias que o prendia, soltavam, e mandou convocar o sinédrio. O sinédrio dos judeus, tá? E convocaria que apresentasse Paulo diante deles, né? Para que fosse interrogado, para ele mesmo, o comandante, entender o que estava acontecendo. Porque o sinédrio teria condições de acusar e Paulo se defender, e ele ali assistindo compreenderia então qual que era a acusação contra Paulo. Se era motivo de mantê-lo preso ou não. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Paulo, olhando atentamente para o sinédrio, declarou: caros compatriotas, até o dia de hoje tenho cumprido o meu dever perante Deus, com toda boa consciência. Entretanto, o sumo sacerdote Ananias deu ordem ao que estava mais próximo de Paulo para que lhe esbofeteasse na boca. Diante disso, Paulo lhe afirmou: Deus te ferirá, parede caiada, pois tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei manda que eu seja agredido. Rapaz, são interessantes você olhar, são atos semelhantes que aconteceram com Cristo. Também aconteceu semelhante também, e Cristo foi esbofeteado, como nós já lemos. Então, quando Paulo simplesmente diante deles falou: caros irmãos, sou um cidadão, tenho cumprido com o meu dever perante de ti, perante Deus até hoje. O sumo sacerdote
autoridade eclesiástica maior. Aquele que exerceria a função de representar-nos ou representar Deus na terra. Conhecer as leis de Deus, apresentá-lo. Este mandou bater em Paulo. Fez sinal para que estava lá dentro que batesse. Paulo, na hora disso, falou: olha, Deus te ferirá. Quem vai ferir é Deus, não sou eu. Ele falou: Deus te ferirá, parede caiada, pois tu estás sentado para me julgar segundo a lei. E contra a lei me mandas que eu seja agredido. Contra a lei. Porque segundo a própria lei não poderia agredir ninguém. E nem pode, uma vez não tinha condenação. Mas ele mandou. Então está vindo contra a própria lei. A lei terrena e a lei de Deus. Paulo falou: não. Então, Deus vai te ferir. Os que estavam ao redor exclamaram: como ouço insultar o sumo sacerdote de Deus? A hipocrisia reinante, né? Todos ali estavam vendo que sacerdote, o sumo sacerdote, estava indo contra a própria lei de Deus, mas o defendiam. Porque eu vou falar com Paulo, como é que você ouça? Você está acusando, né? Insultando um sumo sacerdote de Deus. Se realmente ele fosse de Deus, ele cumpriria a lei de Deus e não mandaria agredir Paulo. Então Paulo replicou: eu não sabia, irmão, que esse homem é o sumo sacerdote, afinal está escrito: não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Paulo respondeu com escárnio. Falou: não sabia que ele era a autoridade de Deus. Eu não sabia que nós temos respeitado a autoridade de Deus. Mas como poderia saber se ele está agindo contra a própria palavra de Deus? Qualquer um que esteja agindo contra a palavra de Deus não pode ser uma autoridade do Senhor. Esse sumo sacerdote não estava agindo de acordo com a vontade do Senhor. Ele não poderia falar que ele representava a lei de Deus na terra se ele estava indo contra ela. Era isso que Paulo está dizendo, eu não sabia que era. Contudo, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceu e outra de fariseu, bradou diante de todos: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Duas partes existiam, os fariseus e os saduceus. Os saduceus não acreditam na ressurreição. Já os fariseus sim. Paulo, sabendo que o cenário dividido dessas duas partes, saduceu e fariseu, e sendo ele fariseu, ele apela para isso. Fala: olha, eu sou fariseu, filho de fariseus. E eu estou sendo julgado, acusado aqui só por de ter falado, defendido a ressurreição. Ressurreição os fariseus acreditam. E ele está dizendo: não, eu não fiz nada de errado. E é verdade. Ele está falando sobre a ressurreição, não só Jesus Cristo. A acusação dele é exatamente isso, por defender o Evangelho de Jesus Cristo. Falar daquilo que é ressurreto. Falar de Jesus. Então é isso que ele falou: meus irmãos, sou fariseu, filho de fariseus, e eu estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição. Eu espero a ressurreição, que eu espero ressuscitar. Ao proferir essas palavras, estabeleceu-se uma violenta polêmica entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Porquanto os saduceus afirmam que não existe ressurreição, nem anjos nem espíritos. Os fariseus, porém, acreditam em tudo isso. Os saduceus não acreditam nem em ressurreição, nem em anjo, nem em espírito, não acreditam em nada disso. E os fariseus sim. Então começaram o debate entre eles mesmos. Começaram com confronto entre eles. Houve então muita discussão e gritaria. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a esbravejar: não encontramos neste homem mal algum. Quem pode garantir que não foi mesmo o espírito ou anjo que falou com ele?
Então começaram a discussão. Aí os fariseus começaram a falar, não encontro mal nenhum nesse homem, não. Quem é que pode dizer que não foi um anjo? O Espírito falou com ele. Isso os fariseus falando, porque eles acreditavam nessas coisas. E Paulo disse que foi ele que Jesus apareceu para eles. E os saduceus se recusavam a acreditar nisso, inclusive os próprios fariseus se recusavam a acreditar que foi Jesus que apareceu para eles, chamando, convocando. Diante disso, a discussão se tornou tão acirrada que o comandante teve receio que Paulo fosse estraçalhado pela multidão enfurecida. Então ordenou que as tropas descessem e o tirassem à força do meio deles e o levassem para a fortaleza. Novamente, um tumulto violento. O comandante Lísia, vendo que a coisa estava tão feia que poderiam estraçalhar, acabar destruidamente com Paulo de uma vez, mandou que fosse lá e tirasse ele de lá e ele conduzisse novamente à fortaleza. Vemos que a revolta do povo contra Paulo não é exatamente contra Paulo, mas contra Jesus, contra o Evangelho de Jesus Cristo. Eles não aceitavam, não concordavam com a doutrina e até hoje não concordam. As pessoas são acusadas de falar de Jesus, defender o Evangelho. Em várias partes do mundo são mortos, perseguidos, presos por defender o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo foi. A acusação de Paulo. Paulo não foi acusado de estar sendo preso por ter falado mal de ninguém. Paulo não foi preso por ter furtado, por ter agredido alguém ou feito qualquer coisa. Mas simplesmente por falar de Jesus, por defender o Evangelho de Jesus Cristo. E ainda continuam essas perseguições hoje. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: "Ser corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá igual modo testemunhar em Roma." Qual foi a defesa de Paulo antes? Testemunhando sobre Jesus, falando como Jesus apareceu, do seu poder, mostrando quem é Jesus. Eles tentaram matar o agredido, estraçalharam, mas Deus sempre teve a proteção, eles conduziam. O comandante tirou por 2 vezes, o protegeu, e agora ele na fortaleza. Naquela noite, então, Jesus aparece novamente a Paulo. Fala: "Paulo, seja corajoso. Assim como você deu testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma." Flávio, assim como é que você deu testemunho aqui, você vai dar testemunho também em Roma. Jesus está dizendo para ele: Flávio, você não vai ser morto. Fica tranquilo, você não vai ser morto aqui. Você não vai para Roma. Também Jesus está falando: você não vai ser solto agora. Você não vai ter sua liberdade, não. Você está preso, mas você ainda vai a Roma. E lá você vai dar testemunho. Nós achamos que às vezes para nós testemunhar, falar do Senhor, nós temos que estar falando de maneira tranquila. Não, Paulo falou de várias maneiras. E a maioria deles foi como se defendendo em situações difíceis. Nós temos que aprender a falar sobre o Evangelho de Jesus em qualquer situação. Nós temos que testemunhar sobre o reino. Se nós somos cidadãos do reino, falamos sobre o reino. Qualquer situação, nós vamos defender, vamos falar sobre a verdade. Jesus falou: não, você deu testemunho, você vai dar em Roma ainda. Versículo 12. Na manhã seguinte, os judeus planejaram uma cilada e juraram solenemente que não comeriam, nem beberiam, enquanto não tirasse a vida de Paulo. Mais de 40 homens faziam parte desta conspiração. Estes foram até os chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus e rogaram: fizemos um juramento sob pena de maldição, de não provarmos alimento algum até matarmos Paulo. Agora, portanto, juntamente com o Sinédrio, solicitai ao comandante que eu mande descer diante de vós, como se fosse investigar com mais exatidão sobre o seu caso.
assim estaremos preparados para matá-lo antes que consiga chegar até aqui. Os judeus, povo abençoado, povo escolhido por Deus, povo que pediu, que mataram tantos profetas do Senhor, povo que matou, exigiu a prisão, o espancamento, a morte, a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mataram tantos outros profetas. Eles tramaram, reuniram 40, mais de 40 deles, reuniram, fizeram um voto lá: nós não vamos comer e beber enquanto não matarmos a Paulo. Olha o que é contra a palavra de Deus, ter raiva do Senhor. É ter raiva de Jesus, é ter raiva do Evangelho do Senhor, ter raiva de Deus. Tramaram: não vamos comer nem beber enquanto não matarmos a Paulo. Aí foram diante dos chefes dos sacerdotes, foram diante das maiores autoridades religiosas, aquele povo que dizia conhecer a Deus. Foram diante deles, falaram: olha, nós fizemos voto, nós só vamos voltar a alimentar ou tomar água no dia que matarmos a Paulo. Então o que vocês fazem? Vocês chamam ele de novo, falam com o comandante líder, o comandante das Forças Armadas de Roma, para trazer ele novamente a Sinédrio para interrogá-lo. Digo que tem mais alguma coisa que ele vai ser interrogado. Só que antes dele chegar aqui, nós no meio do caminho nós vamos pegar ele para matar, ele não vai chegar aqui. Trama. Tudo escondido as trevas. Tramaram contra Jesus. Tramaram o tempo todo. Tramaram contra os servos dele. E continuam tramando até hoje. Os líderes religiosos. Eu imagino como Deus deve ficar envergonhado, deve sentir vergonha, né? Desses que citam o seu nome e agem contra a própria palavra dele. Tramaram, falaram com o chefe sacerdote: vamos fazer isso aqui? Solicita lá o comandante para trazer Paulo para o interrogatório. Mas antes de ele chegar, nós vamos matá-lo. Nós só vamos voltar a comer e beber depois de matar. Porém, o sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, ficou sabendo dessa trama. Dirigiu-se à fortaleza e contou tudo a Paulo. Então, o sobrinho de Paulo, filho de uma irmã dele, ficou sabendo dessa conversa, da trama que eles fizeram. E foi fazer uma visita a Paulo na fortaleza e falou: olha, esses homens tramaram, juntamente com os líderes do sacerdote, tramaram de pegar e te matar. E falaram que só vão comer e beber enquanto... só vão comer depois que te matar. Contou tudo a Paulo. Que Paulo, chamando um dos centuriões, um dos comandantes de 100 soldados, rogou-lhe: leva este rapaz ao comandante, porque tem algo importante a comunicar-lhe. Paulo está chamando um dos centuriões, uns capitães de 100, e falou: escuta, por favor, leva esse rapaz ao comandante ali, porque ele tem algo muito sério para falar com o comandante. Não disse que esse tratar, olha, é para levar para falar com o comandante. Tomando, pois, conduziu, o comandante lhe declarou: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse a tua presença a este moço, que tem algo importante a revelar-te. Então o comandante tomou o jovem pela mão e o levando à parte, indagou-lhe: o que tens para dizer-me? Então o centurião foi e falou então com o comandante pegou o rapaz e falou: vem cá, o que é que você tem para me dizer? Ao que ele revelou: os judeus combinaram solicitar-te que amanhã ordenes a Paulo descer para o Sinédrio, fingindo ter de investigar com maior precisão o caso dele. Não te deixes persuadir por eles, porquanto há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram, sobre pena de maldição, não comer nem beber até que tire a vida dele. Agora, pois, estão prontos apenas aguardando a tua palavra de consentimento. Então o comandante mandou o rapaz sair, ordenando-lhe que a ninguém contasse-lhe que havia revelado aquilo. E em seguida, chamando 2 centuriões, determinou-lhes: preparai um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, a fim de rumarem para Cesareia,
ainda esta noite, às 9 horas. Providenciai também montarias para Paulo e levai-o em segurança ao governador Félix. O comandante, ao ouvir a história, esse trama, esse ardil, dispensou o sobrinho de Paulo e falou: olha, não comenta com ninguém que você me falou. Não fala com ninguém. Chamou 2 centuriões, 2 capitães, para preparar o soldado, prepara a guarda, prepara o fuzileiro, o lanceiro, organiza tudo para vocês partirem da hora antes, 9 horas da noite, para Cesareia. Prepara também a montaria para levar Paulo, vai conduzir ele ao governador Félix. Leva ao governador. É para levar. Ou seja, nós vemos então que este homem, este comandante, claro, usado pelo Senhor, ele protegeu Paulo de tudo. E eu posso dizer, acho que nós podemos dizer, que ele foi mais honrado do que Pilatos. Pilatos, diante da pressão, ele lavou as mãos, entregou Jesus. Esse aí protegeu Paulo. Conduziu, não permitiu que fizessem justiça com ele. E o comandante escreveu-lhe uma carta nestes termos. O comandante então escreveu uma carta ao governador Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estavam a ponto de ser morto por eles, quando intervi a seu favor com a tropa, e o livrei, assim que soube que era um cidadão romano. Entretanto, desejando apurar o exato motivo da acusação, levei-o ao sinédrio dos judeus. Entendi que ele era acusado de questões concernentes às leis deles, mas que nada havia nele que justificasse a pena de morte ou mesmo de prisão. Ele está escrevendo ao governador, falou: olha, o que aconteceu com Paulo, que eles prenderam, os judeus prenderam Paulo e queriam matá-lo, ele interviu, ele livrou, ele viu que era uma questão das leis, as leis religiosas, e que Paulo não tinha cometido nenhum crime que merecesse sua morte, nem mesmo a prisão. Quando fui informado que havia uma conspiração para tirar a vida deste homem, logo enviei a ti, intimando também os seus acusadores que apresentassem o caso contra ele diante de ti. E tomando Paulo conforme lhe for ordenado, os soldados o levaram durante a noite a Antipatri. Ele escreveu a carta, mandou para o governador e falou: olha, estou enviando para ti, e também convocando agora os acusadores que se apresentem a ti. Se eu interrogo, se eu solucionar, para ser enviado. Todavia, assim que amanheceu, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, entregou a carta ao governador e apresentou-lhe Paulo. O governador leu a carta e questionou de que província era ele, ao saber que Paulo era da Cilícia. Ordenou: vou ouvir-te quando os teus acusadores chegarem também, e mandou que fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Então, quando eles levaram Paulo, a guarda, os soldados entregaram então a carta ao governador. Quando ele leu a carta, ele perguntou a Paulo: de qual província você é? Eu sou da Cilícia. Porque Paulo, ele nasceu em Tarso, da Cilícia. Então o governador disse: olha, eu vou te ouvir, mas quando os teus acusadores chegarem também. E mandou que
que guardasse Paulo, mantivesse Paulo preso lá no palácio de Herodes. Então apenas lemos aqui, então concluindo aqui a leitura do capítulo 23. Na segunda nós vamos iniciar o capítulo 24. Muito bem, nós vimos que Paulo se defendeu na hora da prisão dele, a defesa dele foi testemunhando sobre Jesus, não foi dizendo, pedindo socorro, eu sou inocente, não faça isso comigo. Eles tramaram contra ele para matar, tentaram várias vezes matá-lo. Jesus apareceu para ele novamente. Eu disse para ele: não temas, você, assim que você defendeu o meu nome, você testemunhou meu respeito aqui em Jerusalém, você também vai fazer a mesma coisa em Roma. Tramaram para tirar a vida dele. O comandante interviu e ele foi enviado então sob segurança ao governador Félix. E o governador Félix somente perguntou de onde ele era e disse que só iria ouvir assim que os acusadores viessem de Jerusalém. Nós temos que analisar o tempo todo a palavra de Deus sendo perseguida, o evangelho sendo perseguido, Jesus está sendo perseguido. Antes Paulo era um acusador, antes Paulo acusava, prendia. Do acusador passou a ser acusado. A resposta nossa está na Bíblia, na palavra de Deus. Não é o que fala, o que ensina o que está aqui. Por isso eu sempre falo com vocês, gente, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe, tenham um bom final de semana e até segunda-feira, querendo Deus.